Segundo ano, estamos aqui mais uma vez para dar esse abraço, mesmo de longe, e trazer essa informação, esse conteúdo importante para você nessa vida acadêmica. Então, deixo o meu abraço e deixo o meu olá oficial também. Estamos continuando nossa aula de reforço para calorimetria. Vamos ver mais algumas 5 questões. Eu vou deixar simplesmente uma dica, né, para essas questões, para facilitar o seu entendimento. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um bloco de madeira e outro de alumínio isolados do meio ambiente encontram-se em equilíbrio térmico. Nessas condições, podemos afirmar que, bom, esse não tem muita coisa para se falar sobre equilíbrio térmico, porque se você for perceber, se nós temos dois corpos, né? Deixa eu colocar aqui de duas cores diferentes, para falar como se fosse um quente e um frio. Normalmente a energia térmica sempre passa do objeto mais quente para o mais frio. Esse normalmente é como funciona. E logicamente tem um tempo para isso acontecer, não é só dos dois entrarem em contato, essa energia toda, ou esse calor, né, que podemos representar, né, por meio de um fluxo, que vai acontecer. E a ideia final é que eles alcancem a mesma temperatura, se der tempo. Tudo bem? Normalmente é o que nós compreendemos de equilíbrio térmico. Essa segunda questão, ela vai tratar de alguma coisa um pouco parecido com isso. Então, é a mesma ideia. Veja aí, faça uma revisão do material que você tem aí, veja as outras videoaulas quando eu falei sobre isso, sobre equilíbrio térmico, sobre calor, fluxo de calor, o que for necessário aí. Você já tem um material muito bom para isso também, se vai que você tem uma boa intuição. Mas cuidado, o conhecimento ele precisa vir antes da sua intuição, pelo menos para aquilo que a gente está se propondo aqui, né? Que é sermos avaliados, chegarmos aí a um curso, um vestibular, qualquer coisa assim. Bom, nós temos aqui na terceira, sabe-se que a capacidade térmica é uma propriedade de cada corpo e está relacionada com o poder desse corpo de variar sua temperatura ao trocar calor. Ele diz: o gráfico que melhor expressa a capacidade térmica de um corpo ao receber calor com a respectiva variação de temperatura, no caso ele chamou de ΔT, nós chamamos de Δθ, certo? Vou colocar até aqui, só para você lembrar o que é Δθ, essa letra grega θ. Mas vamos aqui analisar o ΔT mesmo. Sem mudar de estado físico, qual o melhor gráfico que apresenta? Bom, você vai ter que ir atrás da fórmula da capacidade térmica. Eu já te dei isso. Você vai lá. Eu vou analisar agora matematicamente esses gráficos. Esse primeiro gráfico aqui, ele tem uma cara parecida com isso aqui. Ó. Vou colocar de forma genérica, né? Ó, essa aqui é um gráfico de uma equação de segundo grau. Uma função, perdão, de segundo grau. Ela tem essa cara. Já essa segunda, do lado dela, ela tem um formato de senoide. Então, normalmente é isso aqui. E já te digo de antemão, né? Nós vamos estudar isso ainda direitinho aqui no segundo ano. Certo? Ou vai ser seno de x ou cosseno de x. A terceira aqui, ela tem uma cara assim. Uma constante. A quarta tem uma cara assim. É uma equação, é uma função do primeiro grau. Certo? E só uma constante multiplicando aqui na frente, mas o x ele é diferente desse aqui, né? Que é o quadrado. E por fim, nós temos a última. Nesse caso aqui, eu vou colocar, sem me preocupar, um sinal de menos, sem preocupar com o rigor, de onde ela está saindo, se é do zero e tudo mais. Mas ela tem mais ou menos essa cara aqui.
Tudo bem? É negativa, né? Porque a concavidade está para baixo. Isso vai ser suficiente. Você vai comparar a fórmula de capacidade térmica com esses tipos de função, né? Ver qual que tem mais a cara dela, certo? Essa seria a minha dica aqui para você. Na quarta, um homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torna moldável. Considerando que a massa do ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius e que o calor específico do ferro vale 0,1 caloria por grama grau Celsius, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. Muito bem. Então ele quer a quantidade de calor em calorias. Bom, como ele deu o calor específico, e logicamente o ferro não vai mudar de estado, o que você vai precisar aqui é da fórmula de calor sensível. Calor sensível vai ser a massa do objeto vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Você tem todas essas coisas aí, certo? Cuidado só com esse 0,5, já acabei dando a dica, né? Mas eu tinha falado aqui em cima. Cuidado com as transformações das unidades. Faça esse cálculo aí, essa aqui é mais do que fácil. Quinta questão. No gráfico a seguir vemos a temperatura, no caso em Kelvin, olha, já é um ponto a se ver, de uma massa de 100 gramas de zinco, inicialmente em estado sólido, que seria esse ponto bem aqui, o ponto A. Ele está no estado sólido, em função da quantidade de calor fornecida. Então a gente vê que vai aumentando, está vendo que esse eixo aqui é de calor, quantidade de calor, foi aumentando, foi acrescentando calor e ele foi aumentando de temperatura. Ó, é isso que acontece. Vai fornecendo calor e ele vai aumentando a temperatura. Chegou no ponto B. Então ele continuava sólido, só que um pouco mais quente. E aí de B para C, lembrando, né? Ele muda de estado. Aqui sim, ele passou de estado sólido no B e aqui no C ele já vira líquido. Então ele precisou dessa quantidade de energia aqui, ó, que foi de 930 até 2330. Então essa seria a diferença. E a partir daqui ele já está líquido, só que aquecendo, vai aquecendo. Então você vai fazer analisar as propostas aqui, né? Ele diz que uma delas está incorreta. O calor latente de difusão do zinco ele diz que é 14 calorias por grama. Bom, então você vai precisar o quê? Para conferir isso, a fórmula de calor latente, que é massa vezes o calor latente. Tudo bem? Essa seria a ideia. E cuidado, calor latente é o calor para mudar de estado físico. Então, ele está falando justamente dessa região aqui. A outra alternativa fala sobre o calor liberado pela massa de zinco no resfriamento de C para A. Bom, resfriamento seria o processo ao contrário, né, que vai do C até o A, todo esse processo. Dei uma analisada no gráfico. A terceira alternativa é a mesma ideia. A quarta diz que o calor específico do zinco, ele diz que é C igual a 0,093. Bom, se agora é calor específico, você vai precisar do calor, da quantidade de calor sensível, que é massa vezes o calor específico, que é o que ele está perguntando, vezes a variação de temperatura. E se ele está falando sobre isso, e fala inclusive no estado sólido, ele está analisando essa faixa aqui, que vai de A para B, ou seja, que tem essa quantidade de calor e essa variação de temperatura. Faça essa análise. E por fim, a última alternativa vai perguntar sobre a temperatura de fusão do zinco. Mas só que a gente viu que as temperaturas todas estão em Kelvin. Então você vai pegar você vai precisar da fórmula de transformação de Kelvin para Celsius. E aí façam as transformações necessárias e divirtam-se. Qualquer coisa estou à disposição para chegarmos a um resultado final satisfatório. Um abraço para vocês, até